Olá, neste vídeo vamos falar sobre a autonomia privada coletiva e os seus limites. Falamos no vídeo anterior das normas negociadas, o contrato coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Pois bem, através dessas normas negociadas, pode-se exercer a chamada autonomia privada coletiva. Então, nesse vídeo falaremos desse tema e dos limites para ampliar a proteção trabalhista e para diminuir a proteção trabalhista. Mas afinal, o que vem a ser autonomia privada coletiva? Pedro Paulo Teixeira Manus escreve: a autonomia privada no âmbito do direito do trabalho é o poder das entidades sindicais de auto-organização e autorregulamentação dos conflitos coletivos de trabalho, produzindo normas que regulam as relações atinentes à vida sindical, às relações individuais e coletivas de trabalho entre trabalhadores e empregadores. Já Henrique Macedo Rins afirma: o ordenamento jurídico reconhece aos interlocutores sociais a capacidade de elaborar normas que os obrigarão. Desse modo, o Estado reconhece que entre a norma estatal e os destinatários dela, existem corpos intermediários aos quais se atribui legitimidade para regular suas próprias vidas. Decorre daí o princípio maior do direito coletivo do trabalho, o princípio da autonomia privada coletiva. Interessante, quando ele afirma que o Estado reconhece que entre a norma estatal, a lei, a Constituição, e os destinatários dela, existem corpos intermediários aos quais se atribui legitimidade para regular suas próprias vidas. Se olharmos no artigo 7º da Constituição da República, quando ele trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ele diz, inciso 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, de forma que o próprio Estado reconhece essas normas coletivas, resultado da autonomia privada coletiva, as convenções e os acordos coletivos de trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus, mais uma vez, nos diz, ressaltando a importância do instrumento de negociação: à medida que o legislador constituinte autorizou a negociação a dispor de forma diversa da reconhecida pela norma constitucional sobre temas que especificamente referiu. Então ele reconhece, como dispõe o artigo 7º, inciso 26 da Constituição, que o legislador constituinte conferiu a esses instrumentos de negociação o poder de dispor de forma diferente. E aí surge a seguinte questão: esse poder de dispor de forma diferente da norma estatal, essa chamada autonomia privada coletiva, encontra limites? Há limites para a autonomia privada coletiva? Quais são esses limites? O próprio Pedro Paulo Teixeira Manus responde: não há sujeito ou ação que não se submeta aos limites impostos pela própria norma constitucional. De forma que ele reconhece que é a própria Constituição da República que estabelece os limites da autonomia privada coletiva.
Quanto a esses limites da autonomia privada coletiva, o entendimento majoritário é de que a lei estabelece o mínimo de proteção. Inexistindo limites para esta proteção ser ampliada através de normas coletivas, através dos acordos coletivos e das convenções coletivas. Até porque o artigo 7º, caput, da Constituição da República dispõe: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. Então, o artigo 7º do texto constitucional estabelece o piso da proteção trabalhista e não o teto. Normas de proteção não previstas no artigo 7º podem ser objeto de norma infraconstitucional. Podem ser objeto da norma coletiva. Podem ser objeto da autonomia privada coletiva. De forma que as convenções coletivas e os acordos coletivos podem ampliar a proteção trabalhista, por exemplo, criando garantia de emprego não prevista no texto constitucional. A Constituição da República, quando trata das garantias de emprego, só previu a garantia de emprego do dirigente sindical. Lá no artigo 8º, inciso 6º, desde o registro da candidatura, se eleito durante todo o mandato e até um ano após o término do mandato, o dirigente sindical estará protegido. Só poderá ser dispensado se cometer falta grave. Da mesma forma, o legislador constituinte originário, no artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, assegurou garantia de emprego na linha A, né, do inciso 2º, ao empregado eleito para o cargo de direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, desde o registro da candidatura, se eleito durante todo o mandato e até um ano após o término do mandato. E no mesmo inciso 2º do artigo 10 do ADCT, mas na sua alínea B, o legislador constituinte reconheceu a garantia de emprego da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Nenhuma outra garantia de emprego vamos encontrar no texto constitucional, exceto a do servidor público, lá no artigo 41. Mas, com relação aos empregados, são apenas essas 3 hipóteses de garantia de emprego ou estabilidade provisória reconhecidas pelo texto constitucional. Mas esse artigo 7º, caput, ao estabelecer o piso da proteção, ele não impede que outras normas possam ampliar a proteção, como é o caso da Lei 8.213 de 1991, a Lei de Benefícios da Previdência Social. A Lei 8.213 de 1991 reconhece que aquele empregado que sofre acidente de trabalho terá garantia de emprego durante 18 meses. Dizendo, artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. De forma que, ao se afastar do trabalho em decorrência da doença
em decorrência do acidente de trabalho, ficando afastado 16 dias ou mais, ao retornar, este empregado terá 12 meses de garantia de emprego. Eu me recordo que em 1991, quando eu cursei especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho na Universidade de Taubaté, esse artigo 118 da Lei 8.213 de 1991 era considerado para muitos inconstitucional. O argumento era de que a Constituição da República não havia criado essa estabilidade provisória. E, portanto, o legislador constituinte, não contemplando a estabilidade do acidentado, não poderia o legislador ordinário criá-la. Mas essa corrente não prosperou. O entendimento que prevaleceu foi de que o artigo 7º da Constituição estabelece o piso da proteção e não o teto. Portanto, o legislador ordinário pode ampliar a proteção trabalhista. No mesmo sentido, a autonomia privada coletiva conferida às entidades sindicais pode ampliar a proteção trabalhista, seja pelas convenções coletivas, seja pelos acordos coletivos. De forma que nós temos a oportunidade, através de acordos coletivos ou convenções coletivas, de ampliar a proteção trabalhista. Não há limites. Para ampliação da proteção trabalhista, os limites não foram estabelecidos. É, portanto, possível, é, portanto, constitucional criar outras garantias de emprego através de convenção coletiva ou acordo coletivo. Um exemplo: muitos empregados, ao se aproximarem da aposentadoria, acabam perdendo o emprego. Muitos são dispensados já com seus 50 e poucos anos, quase 60 anos, e acabam tendo dificuldades de conseguir um novo emprego. E, portanto, terão dificuldades de se aposentar. E assim, é possível uma cláusula no acordo coletivo ou na convenção coletiva, assegurando a garantia de emprego do empregado próximo da aposentadoria. Quanto mais forte for o sindicato, maior benefício ele conseguirá para a categoria profissional. Eu já vi acordos coletivos, convenções coletivas, com cláusula vedando a dispensa do empregado que estiver há 2 anos da aposentadoria. É um benefício importante, porque esse trabalhador que trabalhou durante anos e que está próximo da aposentadoria, se não tiver essa proteção e for dispensado, terá dificuldades na obtenção de um novo emprego e, consequentemente, de conquistar a sua aposentadoria, que também é um direito assegurado na Constituição. É claro, presentes os requisitos de tempo de contribuição, idade, conforme disposição constitucional e legal. Outra hipótese de autonomia privada coletiva ampliando a proteção trabalhista no que se refere à garantia de emprego. Um problema que nós temos enfrentado há muitos anos nas relações de trabalho é o número crescente de empregados portadores do vírus HIV ou doente de AIDS. Em 2001, se não me engano, um projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional, conferindo a estabilidade provisória para o empregado portador do vírus HIV ou doente de AIDS. A ideia era de que ele não poderia ser dispensado por causa da doença.
Enquanto ele tivesse condições de trabalhar, ele continuaria trabalhando. Não tendo mais condições de trabalho, ficaria afastado, recebendo auxílio-doença, porque a AIDS é uma doença. Não recuperando a capacidade laboral, ele seria aposentado por invalidez. Infelizmente, esse projeto de lei foi rejeitado, né, pelo presidente da República. Ele vetou no todo o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Apesar de não haver lei tratando do tema, muitas convenções coletivas, muitos acordos coletivos possuem cláusula de garantia de emprego para esse empregado portador do vírus HIV ou doente de AIDS, impedindo a sua dispensa, porque reconhece-se que essa dispensa é uma dispensa discriminatória e não se admite a discriminação no ambiente de trabalho. Não deveria existir discriminação no ambiente de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, na Convenção número 111, trata da vedação à discriminação laboral. Não há uma convenção da OIT sobre a garantia de emprego do empregado portador do vírus HIV ou doente de AIDS, mas a Organização Internacional do Trabalho já aprovou uma recomendação de número 119, reconhecendo que a AIDS é uma doença e que não pode haver discriminação ao empregado soropositivo ou doente de AIDS, devendo o emprego ser mantido. Apesar de não haver legislação nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 443, já decidiu que da seguinte forma: súmula 443, dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Então, na súmula 343, o TST reconhece que a dispensa do empregado soropositivo ou doente de AIDS presume-se discriminatória, sendo devida à sua reintegração. Mas aqui o TST está atuando após a dispensa do empregado. O ideal é que não ocorra a dispensa. O ideal é proteger esse empregado para que ele permaneça empregado. Daí a importância da autonomia privada coletiva, o acordo coletivo, a convenção coletiva, que tenham cláusula vedando a dispensa do empregado portador do vírus HIV ou doente de AIDS, porque tem a doença, porque tem o vírus no seu corpo, é muito mais benéfico, é muito maior proteção. Então o ideal é a cláusula na convenção coletiva ou no acordo coletivo proibindo a dispensa discriminatória em decorrência da doença. Se o empregado cometer justa causa, justo motivo para a dispensa, ele perderá a proteção, mas não poderá haver dispensa imotivada. Essa é a ideia. Pois bem, se de um lado, para a proteção trabalhista ser ampliada, não há limites, o mesmo não podemos dizer com relação à diminuição da proteção trabalhista. Para a diminuição da proteção trabalhista, há limites na própria Constituição. Quando o legislador constituinte originário, aquele que elaborou a Constituição da República, tratou dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, lá no artigo 7º, ele estabeleceu o piso da proteção. Esse piso não pode ser diminuído. Daquilo que consta do artigo 7º, apenas em 13 hipóteses, o legislador constituinte permitiu
a redução do direito. O inciso 6º, o inciso 13 e o inciso 14. O inciso 6º do artigo 7º da Constituição é aquele que trata do salário, da irredutibilidade do salário. A irredutibilidade do salário é um dos direitos sociais, mas pode ser flexibilizado. Inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O salário é irredutível, diz o artigo 7º, inciso 6º da Constituição da República. Salvo convenção ou acordo coletivo de trabalho. Mediante convenção coletiva ou mediante acordo coletivo de trabalho, o salário pode ser reduzido. Nós veremos que com a reforma trabalhista foi acrescentado à CLT o artigo 611, dígito A. No artigo 611, dígito A, o parágrafo 3º estabelece: se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a despedida imotivada durante o prazo de vigência do instrumento de negociação. Então aqui nós observamos no artigo 611, dígito A, parágrafo 3º da CLT, o qual foi acrescentado pela reforma trabalhista, tão criticada, que na verdade ela trouxe uma proteção muito grande, porque ela condicionou o acordo coletivo ou a convenção coletiva que disponham sobre a redução salarial a existência de uma cláusula de garantia de emprego. Portanto, não havendo cláusula de garantia de emprego, essa redução salarial não será permitida. Não havia essa exigência na consolidação das leis do trabalho. Cláusulas reduzindo o salário mediante convenção coletiva ou acordo coletivo eram comuns, mas não havia a obrigatoriedade dessa contrapartida de garantia de emprego. Lembrando que o prazo máximo de validade da convenção coletiva e do acordo coletivo é de 2 anos, conforme parágrafo 3º do artigo 614 da CLT. Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultraatividade. Então, durante 2 anos, no máximo, pode ser feito um acordo coletivo ou convenção coletiva com a validade de 1 ano, no máximo 2. Durante esse período, haverá uma redução do salário, autorizado pelo artigo 7º, inciso 6º da Constituição da República. Mas essa alteração salarial terá que vir acompanhada de cláusula de garantia de emprego. Ainda no texto constitucional, quando ele trata da redução ou flexibilização dos direitos trabalhistas, nós vamos encontrar o inciso 13. Também é possível reduzir os direitos sociais na hipótese do inciso 13. O inciso 13 do artigo 7º trata da jornada de trabalho, dizendo: duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então a jornada normal, o tempo de trabalho é de 8 horas e o módulo semanal de 44 horas.
Isso foi estabelecido pela Constituição de 1988. Antes de 88, o módulo semanal era de 48 horas. Houve uma redução para 44 horas. Eu me lembro que, na ocasião, eu trabalhava no comércio. E as lojas do comércio abriam 7h30 da manhã. E no sábado, nós trabalhávamos até às 18 horas. Então, trabalhávamos das 7h30 da manhã até às 18 horas, de segunda a sábado. Com a Constituição de 88, que reduziu de 48 horas semanais para 44 horas semanais, a nossa jornada de trabalho foi diminuída. E o módulo semanal também. De forma que, ao invés de iniciar a jornada às 7h30, passamos a iniciá-la às 8 horas. E trabalhávamos até às 18, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, trabalhávamos das 8 às 13 horas. Então essa foi uma mudança significativa, né, quando entrou em vigência a Constituição de 1988, reduzindo o módulo semanal de 48 para 44 horas. Quando o empregado trabalha mais de 8 horas e excede o módulo semanal de 44 horas, ele deve receber o adicional de horas extras. Esse adicional de horas extras, de acordo com o inciso 16 do artigo 7º da Constituição, deve ser de no mínimo 50%. Mas voltando ao inciso 13, apesar dessa jornada normal de 8 horas diárias e o módulo semanal de 44 ter sido estabelecido, o legislador constituinte também autorizou a existência de acordo de prorrogação ou de acordo de compensação, mediante acordo ou convenção coletiva. Portanto, existindo acordo coletivo ou convenção coletiva que estabeleça o acordo de prorrogação, o empregado poderá ser obrigado a trabalhar além de 8 horas diárias. Existindo o acordo de prorrogação, ele se insere no contrato de trabalho e o empregado terá que trabalhar em jornada extraordinária sempre que for exigido, sob pena de estar descumprindo o contrato de trabalho e poder ser dispensado por justa causa. Não havendo acordo de prorrogação, não há essa obrigatoriedade no seu cumprimento. Com relação ao acordo de compensação, existindo o acordo de compensação ou a convenção coletiva dispondo sobre a compensação da jornada, o empregado trabalhará em jornada extraordinária e não receberá o adicional de horas extras, desde que a jornada de trabalho seja compensada dentro do prazo de 1 ano. Esse acordo de compensação é muito conhecido como banco de horas. O texto constitucional, artigo 7º, inciso 13, fala em acordo ou convenção coletiva. Esse acordo também deveria ser coletivo. Mas a CLT, no artigo 59, trata do mesmo tema, com a seguinte redação: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Essa redação do caput decorre da reforma trabalhista, mas antes da reforma trabalhista já era esse o entendimento na CLT: o acordo coletivo, o acordo de prorrogação e o acordo de compensação poderiam ser acordos individuais, desde que fossem acordos escritos. E a compensação das horas vem prevista no parágrafo 2º do artigo 59. Então, o empregado que trabalhar em jornada extraordinária, existindo acordo de compensação, irá reduzi-la, né,
durante um ano, compensando as horas. Então, essa possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho nós encontramos no texto constitucional. Então, é possível a redução da jornada e a prorrogação da jornada mediante acordo coletivo, convenção coletiva, dispondo sobre o acordo de prorrogação e o acordo de compensação de horas. Em algumas situações, não é objeto desse vídeo, esse acordo poderá ser individual, o acordo tanto de prorrogação quanto de compensação. Em outras hipóteses, como no caso do banco de horas, quando a compensação poderá ser feita após 6 meses, esse acordo tem que ser coletivo, ou convenção coletiva, não se admitindo o acordo individual escrito. O acordo individual escrito só será permitido na compensação de horas dentro do prazo de 6 meses. E no caso do banco de horas propriamente dito, é necessária a negociação coletiva. Ainda sobre os limites da negociação coletiva, o inciso 14 do artigo 7º. O inciso 14 trata da jornada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. O que vem a ser turno ininterrupto de revezamento? Imaginemos que a empresa funcione 24 horas. Se ela funciona 24 horas com turnos fixos, ou seja, os empregados sempre trabalham naquele mesmo turno, nós teremos 3 turnos de 8 horas. 8 vezes 3, 24. Nessa hipótese, não se aplica o inciso 14. O empregado trabalha, por exemplo, das 6 às 14, das 14 às 22 ou das 22 às 6. Mas no chamado turno ininterrupto de revezamento, a cada semana, quinzena ou mês, o empregado trabalha em um turno diferente. Neste caso, isso é mais prejudicial à sua saúde. E aí, o legislador constituinte, no inciso 14, estabeleceu jornada máxima de 6 horas. Serão 4 turnos de 6 horas. 6 vezes 4, 24. Então, imaginemos, nessa situação, que o empregado trabalhe das 6 às 12, em uma semana, quinzena ou mês. Na outra, ele trabalhará das 18 às 6, das 18 às 24. Na outra semana, quinzena ou mês, ele trabalhará das 12 às 18. E na outra semana, quinzena ou mês, trabalhará das 24 às 6 da manhã. Nós temos dentro de nós o chamado relógio biológico. Então, conforme essa mudança de turno ocorre, nós vamos desregulando o relógio biológico. Quando nós vamos nos acostumando à nova jornada de trabalho, há uma mudança novamente. Então isso é mais prejudicial à saúde do empregado. Por isso o legislador estabeleceu a jornada de 6 horas, nos turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, ou seja, o acordo coletivo ou a convenção coletiva, neste caso de turno ininterrupto de revezamento, pode estabelecer jornada de 7 horas, ou de 8 horas, como sendo normal, sem direito ao adicional. Caso contrário, se aplica a jornada máxima de 6 horas, trabalhando além das 6, será devido o adicional de horas extras. Pois bem, além dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição, com exceção dos incisos 6º, salário, 13 e 14, jornada de trabalho, nenhum outro pode ser diminuído, flexibilizado,
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Essa era a posição que já se adotava antes da reforma trabalhista. Em outro vídeo, nós falaremos dos artigos 611, dígito A, e 611, dígito B, acrescentados pela reforma trabalhista e que tratam da prevalência do negociado sobre o legislado e falam do que pode e do que não pode ser objeto de flexibilização. Mas, além dessas normas constitucionais, né, com exceção dos incisos 13, 6º, 13 e 14, nenhum outro poderia ser diminuído através da autonomia privada coletiva. Além disso, não se admite a diminuição das normas de proteção à segurança e saúde do trabalhador. Essas normas não são passíveis de diminuição da proteção mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. Em outras palavras, não é possível diminuir a proteção das normas de higiene e segurança do trabalho. Não é possível diminuir os intervalos, as licenças, o período de descanso, salvo em alguns casos excepcionais que o legislador autorizou pontualmente, conforme nós veremos. Sobre o tema limites da autonomia privada coletiva, Sérgio Pinto Martins escreveu: a convenção coletiva pode, portanto, ter tanto regras para melhorar as condições de trabalho, como condições impégios. Assim, se as partes não quiserem a incorporação, esta não ocorrerá, pois há barganha para obtenção de novas condições de trabalho, implicando concessões recíprocas. A negociação entre as partes é feita no sentido de estabelecer concessões recíprocas para outorga de outros benefícios. Se foi suprimido determinado benefício, pode ter ocorrido de, no conjunto, terem sido atribuídos melhores benefícios aos trabalhadores. Ressalta-se que a convenção coletiva pode prever tanto as mesmas condições da norma coletiva, que se expirou, como acontece na prática, como disciplinar novas condições globais que se mostrem mais favoráveis do que as previstas anteriormente, nada impedindo a existência de condições menos favoráveis aos trabalhadores. A função principal da norma coletiva deve ser a de flexibilizar as normas de direito do trabalho, inclusive adaptá-las para pior, se for o caso, e se as partes assim pactuarem. São utilizadas principalmente em épocas de crise. Nesse sentido, temos os incisos 6º e 14 do artigo 7º da Constituição. Amaury Mascaro Nascimento faz a seguinte observação: a legislação é o veículo da concretização do princípio protetor. Os direitos fundamentais do trabalhador devem ser assegurados pela lei. Os direitos humanos sociais têm como fundamento a necessidade de estabelecer garantias mínimas e direitos inderrogáveis que a negociação coletiva nem sempre pode assegurar. Existem direitos trabalhistas que não podem ser entregues à liberdade convencional. Não se situam no âmbito
próprio da autonomia coletiva dos particulares interessam a toda a sociedade como direitos de ordem pública. O direito à proteção da integridade física, da saúde, do descanso, a liberdade de trabalho, de consciência, de convicção política, são garantidos pela legislação. É interessante observarmos que o Brasil é um país continental. Portanto, é necessário estabelecer o mínimo de proteção trabalhista, seja na Constituição, seja na consolidação das leis do trabalho ou em leis esparsas trabalhistas, para que se aplique em todo o território nacional. Num país continental como o nosso, com tanta diversidade, com tantas diferenças de realidades regionais, o mínimo de proteção tem que ser estabelecido. Mas, é claro, há peculiaridades de região para região. Então, essas peculiaridades, ou de estado para estado, podem ser objeto de flexibilização trabalhista, se houver necessidade. Pode ser objeto da autonomia privada coletiva, mas o mínimo de proteção tem que ser mantido. Para reforçar a tese de que a negociação coletiva não pode diminuir a proteção prevista em lei, Pedro Paulo Teixeira Manus cita a obrigação prevista no parágrafo 2º do artigo 114 do texto constitucional, de que a sentença normativa respeite as disposições legais mínimas de proteção ao trabalho. E acrescenta, desse modo, a lei não pode dispor de forma menos benéfica do que determinada norma constitucional. Do mesmo modo que a sentença normativa e a convenção coletiva não podem dispor de forma menos favorável do que a lei. O regulamento da empresa não pode dispor de forma menos benéfica do que estabelece o acordo coletivo de trabalho. Por fim, o contrato individual de trabalho, igualmente, não pode ser menos favorável do que o mínimo estabelecido na norma coletiva. Se ocorrer qualquer dessas hipóteses, será inválida a norma hierarquicamente inferior no item que contrariar a norma superior, segundo o princípio da ocorrência, da coerência e harmonia do ordenamento jurídico. Todavia, é peculiar entre nós a regra de que, se a finalidade do direito do trabalho, minimizar a desigualdade entre empregado e empregador, a aplicação das fontes estatais é obrigatória, restando às fontes contratuais o espaço para ajustar condições mais benéficas para os trabalhadores. E conclui: temos, portanto, que o ordenamento jurídico trabalhista estabelece a regra de possibilidade de ajuste entre as partes ou de fixação pelo legislador de princípios e obrigações, mas sempre respeitando o mínimo garantido aos trabalhadores. Em síntese, podem se estabelecer condições mais favoráveis aos trabalhadores, mas não se podem retirar as garantias mínimas asseguradas. Então, esses doutrinadores estão defendendo a tese de que, para diminuir a proteção trabalhista, há limites. O mínimo de proteção já assegurado na Constituição não pode ser diminuído pela lei. O mínimo de proteção previsto em lei não pode ser diminuído pela negociação coletiva. E o mínimo de proteção prevista na negociação coletiva também não pode ser diminuído pelo regulamento da empresa ou no contrato individual de trabalho.
Voltaremos a discutir essa questão quando tratarmos do artigo 611, dígito A, da CLT, inserido pela reforma trabalhista, o qual dispõe sobre a prevalência do negociado sobre o legislado. Inácio Escartin fala sobre o tema da seguinte forma: a norma estatal estabelece um tratamento mínimo que a convenção deve necessariamente respeitar e, se for o caso, melhorar no sentido favorável para os trabalhadores. Por outro lado, proíbe-se a autonomia negocial coletiva derrogar o tratamento estatal em sentido desfavorável para os trabalhadores, assim como administrar as previsões normativas estatais em tal sentido pejorativo. Ou, para dizê-lo de outra forma, se a norma ou preceito estatal se conforma com o mínimo, isso significa que é inderrogável in pejus pela convenção e que, pelo contrário, é derrogável in melius por esta. Então, o mínimo de proteção trabalhista não poderia ser objeto da autonomia privada coletiva para diminuir a proteção, mas pode ser objeto da autonomia privada coletiva para ampliar a proteção trabalhista. Por fim, sobre este tema, é importante citar o posicionamento do jurista Maurício Godinho Delgado. Maurício Godinho Delgado escreve: pelo princípio da adequação setorial negociada, as normas autônoma juscoletivas construídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-profissional podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, desde que respeitados certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios autorizativos: a, quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão setorial de direitos superior ao padrão geral, oriundo da legislação heterônoma aplicável. B, quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativa e não de indisponibilidade absoluta. Também não prevalece a adequação setorial negociada se concernente a direitos revestidos de indisponibilidade absoluta e não indisponibilidade relativa, as quais não podem ser transacionadas nem mesmo por negociação sindical coletiva. Expressam ilustrativamente essas parcelas de indisponibilidade absoluta a anotação da CTPS, o pagamento do salário, as normas de medicina e segurança do trabalho. Em síntese, para ampliar a proteção trabalhista, a autonomia privada coletiva não encontra limites. Para diminuir a proteção trabalhista, a autonomia privada coletiva encontra limites. Dos direitos assegurados na Constituição aos trabalhadores urbanos e rurais, no artigo 7º, apenas o salário, inciso 6º, e a jornada de trabalho, incisos 13 e 14, são passíveis de diminuição da proteção, de flexibilização trabalhista. Nenhum outro direito assegurado na Constituição pode ser diminuído por convenção coletiva ou acordo coletivo. Também não são passíveis de diminuição da proteção as normas de saúde e higiene do trabalho. No próximo vídeo falaremos sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, que foi aprovada pela reforma trabalhista. Até lá!